família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo para o canal neste sábado, porque hoje é dia de Vasco, hoje é dia de sofrimento, hoje é dia de estresse. O nosso estraga final de semana está de volta, o Vasco da Gama, que vai jogar aí contra o Mirassol em São Januário, às 20 horas e 30 minutos. Eu vou falar aí tudo sobre essa partida. E vou falar também sobre aí o Nelson de Ossa, que desata e não desata, mas parece que dessa vez, né? Parece que dessa vez chegaram num consenso, chegaram num denominador comum e parece que agora o problema é com o jogador, mas parece que vai se resolver. Eu vou trazer aqui tudo sobre esse caso aí do Nelson de Ossa, que já virou uma novela, e vou trazer também atualizações, cara, do Santiago Sousa, o volante aí do Racing, que pode estar muito perto do Vasco da Gama, muito mais que a gente imagina. Engraçado, né, cara? O de Ossa, porra, demorou aí mais de um mês, tá demorando mais de um mês para se concretizar alguma coisa. E o Santiago Sousa, olha, foi assim, né? Tudo bem, o Vasco já tinha interesse dele lá atrás, não deu certo, não rolou, mas dessa vez parece que vai rolar. Mas antes de mais nada, peço a vocês que deixem joinha, o like, para que vocês se inscrevam no canal também e ative o sininho de notificações. E também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Tô gravando aqui da minha cozinha, cara. Minha cozinha aqui. A gente tá aí nessa madrugada, essa hora. Deixa eu ver que horas são aqui, gente, rapidinho. Olha, 20 para uma, acho que é meia-noite e 35, esse relógio aqui da parede tá adiantado, né? Tô gravando aqui na minha cozinha. Olha o relógio aqui, ó. Só tá aparecendo um pedacinho dele, né? Enfim, tô gravando aqui da minha cozinha. A esposa foi dormir. Daqui a pouco eu vou ter que acordar cedo para trabalhar por volta de 8 horas da manhã. Ainda vou tomar banho, vou jantar. Eu tô com a camisa da empresa, cara. Olha aqui, ó. Vou fazer propaganda pro patrão, né? Olha aqui, ó. Paracambi, ó. Farmácia Teixeira. Ó. Vou fazer aqui uma propaganda básica pro patrão que não custa nada, né? Ele que paga meu salário, enfim. Nem tomei banho ainda. Tô tomando uma cerveja. Ó, meu copinho do Vasco. Meu copinho aqui predileto com Roberto Dinamite aqui, ó. Copinho maneiro, cara. Tô aqui fazendo propaganda do copo não, que eu não tô ganhando nada com isso, tá? Mas aqui, ó. Gravado a laser, igual o Vascaíno do Cerrado anuncia lá no negócio dele lá. Mas só que eu não tô ganhando nada com essa parada aqui não, tá? Tomando minha cervejinha aqui tranquilamente. E vou gravar esse vídeo pra vocês, pra gente falar, né? Do de Ossa, né? Mais um capítulo aqui do Nelson de Ossa, o volante, né? Que tá aí essa novela colombiana já há muito tempo, que não ata nem desata. Chegar para cá para centralizar melhor no vídeo, né? Não ata nem desata, tá passando o filme ali do Tubarão agora, cara, na televisão. O volume tá até alto, né? E o de Ossa acho que vai viajar aí para Granada para disputar mais um amistoso pelo Real Betis, mas porra, caraca, cara, ele vai para mais um amistoso do Real Betis. Vai para mais um amistoso do Real Betis agora, nesse sábado, né? Hoje, no caso, enquanto sua transferência para o Vasco da Gama é finalizada. Será que vai ser finalizada finalmente, né? Diz que o acordo entre o Real Betis e o clube brasileiro está praticamente fechado, estando apenas pequenos detalhes a definir em relação ao jogador. Esses detalhes aí agora, gente, parece que é com o próprio jogador. Engraçado, cara. O jogador já tinha aceitado a proposta do Vasco, já estava tudo certo, já estava tudo apalavrado, né? E o problema era com o Real Betis, né? Aí, agora parece que... Ai, caraca, perdão, peraí. Parece que com o Real Betis está tudo certo. Os clubes estão trocando minutas contratuais, inclusive, né? E agora o problema é com o jogador. Porra, cara, sinceramente, cara, não dá para entender, cara. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu tive informações aqui de que a torcida do Real Betis
tá dando graças a Deus desse cara ir embora, tá? Quem queria a permanência dele era o técnico do Real Betis. Por quê? Porque dizem que ele não estava se destacando e o técnico do Real Betis, né, via ali algum potencial ainda no jogador, diz que queria dar mais uma chance para ele, porém, contudo, todavia, o Real Betis queria recuperar a grana investida nesse tal desse Nelson de Ossa, né, e queria negociar com o Vasco. Era o técnico que estava travando o negócio, aí o técnico foi convencido, prevaleceu a vontade do clube, né? E diz que a torcida do Real Betis está dando graças a Deus dele ser negociado. Aí, cara, eu falo para você, né, cara, uma novela que está durando mais de um mês para um jogador que de repente vai vir para não somar, que na verdade é um jogador que é um meio-campo, é um volante avançado, né? É um volante mais para meia e que está jogando no ataque, está sendo aproveitado no ataque do Real Betis, né? O Real Betis está fazendo alguns amistosos aí e ele vem jogando no ataque aí nesses amistosos. Agora sábado mesmo lá em Granada, né? Real Betis vai disputar esse amistoso, ele vai jogar no ataque mais uma vez. Então assim, cara, se ele está sendo transferido para o Vasco, para que ele está jogando amistoso? Para quê? Para correr o risco de se contundir, de se machucar? Só se for, né? Só se for, porque não tem coerência isso daí, entendeu? Enfim, né, cara? Mas parece que a novela aí de Ossa vai chegar ao final. E depois desse amistoso aí em Granada, diz que no início da semana ele deve rumar ao Rio de Janeiro para assinar contrato. Vamos esperar, né? Vamos aguardar para ver se realmente ele vai assinar contrato com o Vasco da Gama ou não, tá? Agora, quem parece que está muito perto do Vasco da Gama é o tal do Santiago Sousa. Lembra do Santiago Sousa, aquele volante barra zagueiro que o Vasco sondou lá atrás e que o Racing, né, não aceitava negociar ele de jeito nenhum, pedia aí 10 milhões de euros praticamente, né? Deixa eu olhar a palavra. Então, o Santiago Sousa, o Racing fez beicinho, falou que não liberava, e parece que agora está destravando, tá? A matéria aqui, a notícia aqui do Papo Oliver, né? Esse cara, sinceramente. No que Racing, que o Vasco e o Racing se acertaram, né? Então, se acerta aí pela transferência do Santiago Sousa, e fontes da diretoria do clube argentino nos informa que o acordo já está selado, inclusive, e diz que a informação confirma a taxa de transferência no valor de 7 milhões de dólares, não é de euros não, tá? É de dólares, cerca de 35,5 milhões de reais. Diz que reporta aí, inclusive, a notícia aí do GE, né, anteriormente. Diz que o Sousa faz hoje contra o Gimnasia, né, ontem, na sexta-feira. Parece que o time dele, o Racing, jogou com Gimnasia e parece Gimnasia e Esgrima, né, na verdade. Diz que possivelmente é a sua última partida pelo Racing. Aí subiu aí uma nota no final da noite, no final dessa noite. Esse vídeo aí, gente, é de pré-jogo também do jogo do Vasco contra o Mirassol, tá? Só lembrando, vai subir aí nessa manhã de sábado. Tô gravando de madrugada, 15 para 1 da manhã e vai subir aí da manhã de sábado, tá? E uma última informação, né, sobre esse caso aí, dizendo que a negociação entre o Vasco e o Racing não está fechada ainda, tá? Mas está caminhando. Diz que o Racing quer 10 milhões, eu acho que é de dólares, e o Vasco ofereceu 7 milhões por 70% dos direitos federativos do jogador, do Santiago Sousa, né? E parece que o que seduziu o jogador a vir jogar no Vasco é a oferta salarial, em cerca de 800 mil reais por mês, né? Mais do que o dobro aí do que ele está ganhando no Racing. Então parece que tem uma vontade do jogador, do staff do jogador, de se transferir para o Vasco da Gama, tá?
uma vez que ele vai ganhar mais do que o dobro do que ganhava no Racing, cerca de 800 mil, e parece que agora está faltando aí as tratativas entre os clubes, tá? Então o Vasco está oferecendo 7 milhões e meio, o Racing quer 10 milhões, e eles estão vendo aí o meio termo para poder o jogador aí, o volante barra zagueiro de Ossa, né, ser transferido aí para o Vasco da Gama. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que parece que vai pintar uma boa aí. Estão dizendo aí que esse jogador, sim, será bem-vindo, uma vez que o Vasco não tem esse pitbull, né, cara? Não tem esse primeiro volante ali para fazer a volância. Diz que o Barros não é esse jogador. O Barros, ele tá quebrando um galho, e a gente está na iminência aí de perder o Barros aí também para o futebol europeu, né? Então, cara, parece que o Sousa, né, o Santiago Sousa vai vir para o lugar do Barros e vai fazer realmente essa posição aí de primeiro volante aí, o pitbull mordedor que o Vasco precisa, né? Falar do patrocínio Master, né, gente? Eu trouxe mais cedo ontem, né, na sexta-feira, eu trouxe aí, dizendo que o Vasco está perto de anunciar a Sporting Bet, né, já está fechado. O Vasco deve anunciar antes do jogo aí contra o Mirassol, né? E parece aí, cara, que o patrocínio vai gerar em torno de 40 milhões fixos, né, por temporada, além de bônus por metas esportivas e de afiliação. Ou seja, torcedor vascaíno que fizer cadastro na Sporting Bet, né, através do link da Sporting Bet, vai gerar mais receita ainda para o Vasco da Gama. Você que gosta de fazer aposta esportiva, você que gosta de, né, apostar ali, né, no futebol, então faça aí pela Sporting Bet para ajudar o clube, né, gente? Que é de suma importância aí para aumentar os valores aí de patrocínio. Além também, né, além de bônus aí por metas esportivas, né, e de afiliação, como eu falei, entre os objetivos estão também classificação para a Libertadores, avanço na Copa do Brasil. Cada vez que o Vasco avançar da Copa do Brasil, também vai aumentar aí os valores, e título aí da Sul-Americana, caso o Vasco conquiste a Sul-Americana. Por isso que é importante, né, cara? Não pode aí abrir mão de competição nenhuma, 12 minutos. Não pode abrir mão de competição nenhuma, cara, nem de Sul-Americana, nem de nada, porque até patrocinador, cara, em relação ao patrocinador, isso é importante. É mais receita que gera aí no clube, né? E uma meta aí, a meta aí de aproximadamente 30 mil novos cadastros, né? Por meio do link do clube. Foi o que eu falei, né? Se você fizer o cadastro através do link do clube, você que faz aposta esportiva e fizer o cadastro da Sporting Bet através do link do clube, tem que atingir essa meta aí de 30 mil novos cadastros. Atingindo essa meta, o Vasco vai faturar mais em patrocínio aí da Sporting Bet. Parece que vai ser anunciado, e parece que a partida de estreia para o Sporting Bet, né, está estampada aí no uniforme do Vasco aí, será contra o Flu-C pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora a gente vai falar de política do Vasco da Gama, né, gente? Olha só. O vice-presidente Renato Brito não é mais o responsável pela reforma de São Januário. Veja bem, tá? O presidente da Assembleia Geral, Alain Belanciano, tá? Vou botar a foto aí do Alain Belanciano. Quem vai... Não, na verdade não vou botar, não. Tô botando a foto do Renato Brito mesmo, tá, gente? Só para ficar, né? Vai tratar do assunto a partir de agora. Aí eu vou vir naquela matéria que eu coloquei aqui, né? Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando do tal Pedro Carvalho, que falou da hipótese daquela empresa de entretenimento que traz shows, né? Que traz entretenimento aqui para o Brasil, né? Que tem uma arena já em São Paulo, que é o Allianz Parque, que eles têm acordo ali com a Leila Pereira, com a Crefisa, com os Lamaca e etc e tal. Eles têm uma arena em São Paulo, eles têm uma arena em Minas, e aqui no Rio não tem uma arena para eles mandarem os shows, os eventos. E que eles têm vontade de construir uma arena ou em Deodoro
ou na Barra da Tijuca, né? Lá na área olímpica lá da Barra da Tijuca, lá no complexo olímpico lá da área da Barra da Tijuca, né? Enfim, e diz que o Vasco, uma vez sendo vendido por La Máquia, né, iria usufruir dessa arena para mandar alguns jogos aí, né, vamos dizer, de apelo público maior, tipo clássicos, decisões, e etc, tá? Uma vez que a gente vê aqui que o tal do Renato Brito não está mais à frente aí, não está mais responsável pela reforma de São Januário, e o Alain Belanciano está entrando no lugar dele, o que a gente entende sobre isso daí? Parece que a reforma de São Januário está sendo meio deixada aqui de lado, tá, gente? Isso aí. A reforma de São Januário está meio deixada assim, meio que de lado. Então parece que essa hipótese aí dessa nova arena, dos Lamáquias, querer construir em Deodoro, ou então na Barra da Tijuca, lá no Complexo Olímpico, lá na Vila Olímpica, né, da Barra da Tijuca, né, parece que faz sentido. E o Vasco sendo vendido aí para o Marcos Lamáquia, aí, para o seu Crefírio, né, vai poder usufruir dessa arena, né? Parece que está fazendo sentido essa história. Será que, né, é história da carochinha ou história para boi dormir? Tem gente que não acredita, né? Mas enfim, né? Então eu não vou cravar nada aqui também, porque pode acontecer como pode não acontecer, tá, pessoal? Deixa eu olhar a palavra. Enfim, vamos aguardar cenas do próximo capítulo, né, gente? E falar nisso e falar do La Máquia, tá? Diz que essa contratação do Santiago Sousa também tem o dedo do Marcos La Máquia, né? A garantia financeira que o Vasco tem que apresentar, porque o Vasco quer comprar o Santiago Sousa por 7 milhões de dólares, né? Mas parece que também é um empréstimo aí com obrigação de compra. Então tá lá de novo o seu Lamáquia, o Crefeiro lá, botando garantias financeiras, tá? Então já tá aí já o futuro investidor do Vasco da Gama, ou possível futuro investidor do Vasco da Gama, interferindo, tá? Nas transações do Vasco aí, para reforçar o time nessa segunda janela aí do Campeonato Brasileiro. Pessoal, olha só. Pedrinho expulsa Carregal e Cível de Almeida. Meu amigo, o bicho tá pegando, tá? Felipe Carregal, né, o ex-vice-presidente jurídico aí, Felipe Carregal, e o ex-vice-presidente aí de finanças, tá? O tal do Cível de Almeida, foram exonerados. É isso aí mesmo, tá, gente? Exonerados aí do Conselho de Governança, Integridade e Compliance do CGIC do Vasco da Gama. Além disso, o Manuel Cordeiro deixou a presidência do CGICI. É o último que sair, apague a luz, tá, galera? É isso daí, ó. Para o cargo, o Vasco nomeou o Marcelo Macedo como presidente interino do conselho. Então, quer dizer, o Cível de Almeida e o Felipe Carregal, ó, foram expulsos aí do Conselho de Governança e Integridade aí do Compliance aí do Vasco. E parece que o Pedrinho tá aí fazendo a limpa aí nos opositores dele, né, cara? Na galera aí que roeram a corda, né, que foram Judas, né? E o Pedrinho aí agora, sem dó e sem piedade, está fazendo aí a limpa, né? Para tirar aí as ervas daninhas aí da gestão dele, né? No caso aí, que estão querendo mudar de lado ou então pular o muro, né, cara? Uma vez que a gente sabe aí que, porra, que muita gente aí tá roendo a corda. E, filho, vou te falar, cara, a política do Vasco não é para amadores não, tá? A política do Vasco
não é para amadores, cara. É complicado pra caralho. É o que eu falo para vocês, cara. Eu não era a favor da venda. E hoje eu sou a favor da venda justamente por causa disso, cara. Porque quem tá ali contra a venda do Vasco, vocês podem ter certeza que não estão querendo o bem do clube. Eles não estão querendo o bem do clube, eles estão com medo de perder o poder do clube. É esse que é o problema. E, porra, e o último agora foi o doutor Luiz Roberto Levenciano. Que decepção, cara. Que decepção com ele. Porque quando ele veio com aquele papinho de que, não, é porque eles vão administrar o Vasco com dinheiro do próprio Vasco, com as receitas geradas pelo clube. Cara, vai ser, cara. A gente sabe que é com as receitas do clube. A gente não está discutindo isso daqui, tá? A gente está discutindo matéria de administração, de gerência, de gestão. O cara tá aí bancando as contratações que estão acontecendo agora, cara. O cara tá dando garantia financeira para o Vasco poder contratar. Para você ver a importância. Então, porra, será que realmente o Vasco vai ser vendido? Pô, e eu vou te falar uma coisa, cara. Crefisa, Lela Pereira... se a gente for partir por esse princípio aí, Lela Pereira, puta que pariu, falhou aqui a memória agora, Marco Lamáquia, José Roberto Lamáquia, se a gente for partir desse princípio, será que vai dar errado realmente, do jeito que eles estão falando, que eles não sabem nada de gestão de clube de futebol? Olha o Palmeiras, cara, olha o Palmeiras, tá? Em 2028, vamos supor, Marco Lamáquia comprou o Vasco, tá? Mandato da Lela Pereira termina em 2027, no final de 2027. 2028 ela chega no Vasco aí para, sei lá, para ser a CEO da SAF do Vasco. Vocês acham que vai dar errado? Vocês acham que tem como dar errado isso daí? Tirem as suas conclusões. E vocês acham que o BAP, o presidente do Flamengo, está ficando incomodado à toa? Vocês acham realmente que ele está incomodado? Se ele realmente tiver, está incomodado, ele está dizendo que o incômodo dele é porque o Vasco vai se vender para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Como se dependesse só do Vasco, né, se corromper, se vender para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Como se tivesse só o Vasco participando, o Flamengo e o Palmeiras, né, do Campeonato Brasileiro, não tivesse mais clubes participando, né? Ele alega que o Vasco vai entregar o jogo para o Palmeiras e o conflito de interesse vai ser por isso. A preocupação dele não é com o Vasco, que ele falou que pode passar 10 mil SAF no Vasco, o Vasco vai continuar nessa draga, né? A preocupação dele é do Vasco entregar o jogo para o Palmeiras. Mas porra, será que é só isso mesmo? Será que é só isso mesmo? Tire as suas conclusões, tá? Vamos falar da partida de logo mais contra o Mirassol, né? Olha, a partida vai ser transmitida aí, pera aí, rapidinho, tá, gente? Dia 25 às 20h30 de Brasília, e a transmissão será pela Record TV, canal aberto, tá, galera? Pela Premiere, no pay-per-view, e também pelo YouTube, na Cazé TV, a Cazé TV aí fazendo a boa também, acho que eu vou assistir na Cazé TV, que eu acho que eu vou estar na rua, tá? Vou trazer aqui também escalações para vocês, tá? Eu vou trazer só a escalação do Vasco, não vou trazer uma escalação do adversário, eu acho que dá um azar do caralho, 23 minutos já de vídeo, puta merda, não consigo fazer vídeo curto. Enfim, provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, tá? Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Barros, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Adson. Aí eu já vi escalações aí de Adson ou Ramon Rick, tá? Nuno Moreira ou Rojas, segundo a ESPN, essa escalação de GE. O GE não bota dúvida, mas a ESPN coloca Nuno Moreira ou Rojas, Brenner ou Spinelli no ataque. Essa é a provável escalação do Vasco aí para a partida contra o Mirassol em São Januário. A arbitragem vai ficar por conta aí do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Eu gosto desse cara, o Klein, acho que o Klein é maneiro, cara, o Klein vai dar bom, tá?
Os assistentes aí, ó, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, e o Jorge Eduardo Bernardi, do Rio Grande do Sul. O VAR fica por conta aí, minha bateria está acabando, o VAR fica por conta aí do Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Bom, boa sorte para a arbitragem do jogo aí de logo mais contra o Mirassol, do Vasco e Mirassol em São Januário. Eu não quero que eles roubem a favor do Vasco, não quero que eles beneficiem o Vasco, só quero uma arbitragem justa, né? Uma arbitragem que não seja protagonista, que não apareça no jogo, né? E que o jogo corra tranquilamente na santa paz. Vamos aguardar que o Estraga final de semana está de volta, o Vasco enfrentando aí o Mirassol aí às 20h30, horário de Brasília, em São Januário aí nesse sábado. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, e de noite no sábado eu volto pro bem ou pro mal. Eu fui.